tema de hoje, da nossa série, a primeira ministração é Acredite. Deus tem grandes coisas para você. Você pode repetir assim comigo? Eu acredito que Deus tem grandes coisas para mim. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 9 e 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas se você não trouxe ou não tem, você pode acompanhar aqui junto comigo no nosso telão de LED. Hoje tem um telão de LED bem bonito aqui atrás. E nós vamos ler, já está aqui, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao pedido. Repita comigo: e Deus atendeu ao pedido. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, já te agradecemos, Pai. Te agradecemos não por aquilo que tu nos dá, mas por aquilo que tu és na nossa vida. Fala conosco nessa noite, Senhor. E que nós possamos sair daqui ousando acreditar que o Senhor tem coisas grandes para nossas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Talvez você já ouviu falar o nome desse homem, ou quem sabe até já leu um livro, né, onde é intitulado A Oração de Jabes. Mas o que a gente precisa ver é que esse homem, poucos versículos trata da sua vida. A vida dele, biblicamente falando, se restringe a esses dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 4 de 1 Crônicas. Jabes era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar muito sobre a sua vida, e as informações que a gente tem a respeito se resume aí nesses dois versículos bíblicos. Mas você percebe que esses dois versículos falam muito acerca de quem foi Jabes. Jabes foi um homem de oração, e a palavra declara que Deus atendeu ao seu pedido. Mas você parou para reparar que oração simples, que oração sucinta, mas objetiva. E às vezes a gente quer orar ao Senhor e a gente quer usar tantas palavras bonitas, né? A gente quer usar uma oratória perfeita, como se Deus não nos conhecesse. Você fala com Deus, fala a palavra que não sabe nem o que está falando, para impressionar Deus. E a gente não precisa impressionar Deus. Sim, precisamos impressionar Deus com o nosso amor na direção dele, não com palavras, com vãs palavras. Mas Jabes, ele entendeu exatamente isso, e a oração dele quebrantou o coração do Senhor, a ponto do Senhor atender o seu pedido. Mas esses dois versículos trata da vida de Jabes, de quem era Jabes, e o seu nome, como a própria palavra diz, com muitas dores dei à luz. Esse é o significado do nome de Jabes. O nome de Jabes significa o que causa sofrimento. E esse nome foi atribuído a ele por causa das dores de parto no seu nascimento. A palavra diz que com muitas dores o tive, o gerei, o dei luz a ele. E é engraçado que na cultura hebraica, o nome é algo importante. O nome na cultura hebraica define a identidade. Vai prestando atenção aí, que até o versículo 8 é assim: fulano, que era filho de fulano, que nasceu de cicrano, que não sei o que, que não sei o que. Mas quando chega em Jabes,
Deus abriu um parêntese. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter uma história, uma família com dores, com sofrimento, até com maldição. Mas olha, presta atenção. Quando chegar no seu nome, Deus vai abrir um parêntese. Quando chegou no nome de Jabes, Deus abriu um parêntese e disse: olha, esse homem é o homem mais respeitado da sua família. E o Senhor começou a falar quem era aquele homem. Um homem que o nome era definido como homem de muito sofrimento. Homem que causa dor e sofrimento. Mas ao final, Deus termina assim. E Deus atendeu ao pedido. E volta para a descendência. Para fulano, nasceu de fulano. Ei, o Senhor, Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer. Pode ter a descendência que for, mas quando chegar no seu nome, Deus vai abrir um parêntese e Ele vai dizer: eis uma mulher separada, ungida, santa. Eis um homem mais respeitado da sua casa. É isso que o Senhor, se Ele fez com Jabes, Ele pode fazer comigo e Ele pode fazer com você. Amém? E era isso, Jabes. Ele era carimbado, marcado por aquele nome. Mas olha, mesmo que o passado gerou sofrimento, vamos crer em um Deus que projeta um futuro de bênção. Ele não deixou o seu nome definir o seu destino. O que é que você tem deixado definir o seu destino? É um nome, é uma descendência. É uma maldição hereditária que, se aconteceu com sua avó, com sua bisavó, com a sua mãe, também vai acontecer com você. E por isso você vive essa vida de dores, querendo se limitar. Você deixou que essa dor defina a sua vida. Mas preste atenção, com Jabes não foi assim. Ele tinha tudo para ser assim. Mas ele ousou acreditar que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas grandes para a sua vida. E eu quero compartilhar com você 4 coisas que foram peças-chaves para que Jabes começasse a acreditar e ousasse acreditar que Deus tinha coisas grandes para ele. A primeira coisa é que Jabes acreditou que Deus tem bênçãos. Jabes acreditou que Deus tinha bênçãos, mas olha, não qualquer bênção, mas ricas bênçãos. Como foi que Jabes orou? Jabes orou assim: ao Deus de Israel, abençoa-me. Jabes começou pedindo a bênção do Senhor. E sabe qual é o maior desafio que nós encontramos no mundo hoje? Sabe qual é a maior dificuldade que nós encontramos hoje? É acreditar que Deus é vivo de verdade. É acreditar que de fato Deus vive e que pode sim nos abençoar com tudo aquilo que a sua palavra declara. Mas a incredulidade, a frieza, o ceticismo, a distração tem roubado a fé de muitos. Hoje é mais fácil acreditar nas pessoas do que acreditar em Deus. É assim ou não é? É assim. Quer ver uma coisa? Você recebe um elogio do seu marido. Você dorme bem? Dorme. Todo dia ele diz que eu sou bonito, que ele me ama. Mas você recebe uma crítica. Você dorme? Não. Sabe por quê? Porque você está com a sua mente limitada a muito mais dar importância às críticas do que às palavras de alguém que te ama tanto. É assim com Deus também. Às vezes nós estamos limitados a só ouvir as palavras de crítica, os gritos do diabo em relação ao que eu não sou, e a gente não para ouvir a voz do Senhor sussurrando as verdades dele para mim e para você. Pode dar glória a Deus e aleluia e amém, viu? É assim. Mas olha,
Acredite que Deus tem bênçãos na sua direção. Olha, não se prenda às coisas do passado. Não, olhe para a frente, olhe para o futuro, olhe para aquilo que o Senhor projetou. A palavra está dizendo que não são qualquer bênçãos, são as ricas bênçãos. E sabe o que essa palavra aponta? Aponta para a abundância. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 e 17, diz assim: por isso, nunca desanimamos, e ainda que o nosso corpo fisicamente envelheça, interiormente, contudo, ele renova-se com novas forças, dia após dia. Estas tribulações, porque passamos, no fim de contas, relativamente leves e passageiras, resultam numa abundância de ricas bênçãos de Deus, agora aqui e para toda a eternidade. Essa tribulação, esse tempo difícil, essa tempestade, ela vai passar. A palavra está dizendo, não é isso que define você, não é isso que você deve se apegar. Essas tribulações não são nada comparadas às ricas bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele quer que você viva. Acredite, pode estar difícil, pode estar doloroso, pode estar pesado. É sinal que vem rica bênção na sua direção. Tem coisa boa chegando na sua direção. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em mudar o curso das coisas em grande bênção. Está difícil, Ele transforma uma grande dificuldade em uma grande abundância para a sua vida. Talvez você já tenha vivido um tempo de muita dificuldade. Uma tempestade que parecia que não ia passar mais na sua vida. Mas de repente, do nada, amanhece. E o sol está brilhando. E você olha e diz, meu Deus, só pode ser Deus. É assim, porque o Senhor, Ele tem bênçãos para derramar sobre a sua vida. Quando Jabes entende isso, a primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Somente através das bênçãos de Deus, conseguimos vencer o fardo que carregamos desse mundo. O próprio Jesus, Ele nos faz um convite. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jabes estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor. Ele estava cansado de carregar esse fardo. Então, ele vai atrás daquele que pode resolver toda e qualquer situação. Você está cansado? Você está sobrecarregado? A quem você tem recorrido? Tem muita gente que perde muito tempo buscando a solução no lugar errado e na pessoa errada. Quando, na verdade, a solução está naquele que tudo é possível. Aquele que tem a solução para toda e qualquer situação. Jabes, ele percebeu que sua vida não precisava ser marcada pela dor. Ainda que seu nome o identificasse como um homem que causasse sofrimento. Mas ele entendeu que existia uma caminhada de bênçãos de Deus na sua direção. E igualmente na sua vida. Às vezes você está preso em dores e sofrimento, mas você pode escolher acreditar que Deus quer nos abençoar. E sabe para que Deus quer te abençoar? Porque uma bênção que nos faz ser bênção. É isso que Deus quer fazer. Ele quer derramar sobre você uma bênção para te fazer bênção na vida de alguém. Dê um glória a Deus. É para isso. É para compartilhar. Aquilo que Deus está entregando para você não pode ficar só para você. Você precisa repartir, compartilhar. Assim, não se sinta desqualificado para servir a Deus, porque Ele olha seu coração e não o seu passado. Tem gente que não se sente qualificado para servir ao Senhor por causa da sua vida, do seu passado. Mas presta atenção, Deus, Ele não está preocupado com o seu passado. Ele está olhando para o seu coração porque Ele sabe quem você é nele. Ele sabe quem Ele foi que te criou. E por isso que, assim como Jabes, nós precisamos ousar acreditar que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Amém?
Segundo, Jabes acreditou que Deus tem prosperidade. Repita comigo, prosperidade. Sim, Deus tem prosperidade para mim e para você. Mas olha, não é qualquer prosperidade. São muitos frutos. Como foi que Jabes orou? Eu achei Jabes uma oração tão simples, mas uma oração tão ousada. Primeiro ele pediu, me abençoa. Depois ele disse, aumenta as minhas terras. Aumenta a minha geografia. Aumenta o meu território, Deus. Uau! Talvez você não tenha essa ousadia porque você limita o Deus que você serve. Mas Jabes, ele entendeu. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos amar as verdades da palavra. E é bíblico que Deus tem prosperidade para mim e para você. Amém? Não vai ficar nas minhas palavras, eu vou provar para você. Jeremias 29, o versículo 11. Há uma promessa para mim e para a sua vida. E eu amo essa promessa. Eu gosto de acordar e saber que essa promessa é sobre a minha vida. A palavra declara assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem prosperidade, Deus tem esperança e Deus tem um futuro para mim e para você. E o que você precisa fazer? Acreditar. Você precisa acreditar que isso é uma realidade na sua vida. A Bíblia diz que quem ama a Deus será próspero. E quando a gente fala de próspero, a gente pensa logo em quê? Bens materiais, não é assim? É ou não? É. Quando a gente fala em prosperidade, a gente pensa logo em quê? Em riquezas, mas presta atenção. Isso não significa que todo crente vai ser rico. Mas Deus promete nos dar aquilo que precisamos quando obedecemos e confiamos. Não diz respeito só às bênçãos materiais. E sim, você tem direito às bênçãos materiais. Todo bem do Senhor aqui na terra, ele está destinado aos filhos de Deus. Amém? E você pode sim desfrutar, mas não é só sobre isso. E enquanto eu estava estudando essa palavra, eu me deparei com uma frase de um ator de Hollywood. Eu estou assim agora. O nome dele é Jim Carrey. Eu fiquei treinando para falar certo. É aquele do Máscara, né? Conhece? E uma frase que foi tão impactante. Ele disse assim, ó. Eu sempre disse que gostaria que as pessoas pudessem realizar todos os seus sonhos de riqueza e fama, para que eles pudessem ver que esse não é o lugar onde eles vão encontrar o sentido da vida. Eu acho que ele queria completar assim, terminar, porque o real sentido da vida está em Jesus. Ele estava dizendo assim, ó, eu queria que todo mundo pudesse ter acesso à riqueza, a contemplar, a poder comprar tudo o que quer, para entender que o real sentido da vida não estão nessas coisas. E a Bíblia, ela nos ensina isso. Prosperidade da Bíblia é mais do que ganho material. Deus nos dá prosperidade espiritual. E quando nós temos prosperidade espiritual, sabe o que vem junto? Abundância da alegria, paz, amor, sabedoria. Deixa eu dizer para você, sabe qual é a maior prosperidade que nós vamos encontrar em Jesus? A vida eterna. Essa é a maior prosperidade. Jesus dando sentido à nossa vida aqui na terra, mas não só aqui, no céu. Jabes ousou pedir para que Deus aumentasse as suas terras. Ou seja, que a prosperidade estivesse sobre a sua vida. E se Deus é o mesmo, meus irmãos, o mesmo Deus de Jabes, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o meu, é o seu. E se tinha prosperidade para ele, você também está autorizado a prosperar. Amém?
Mesmo com as limitações de Jabes, ele não se limitou, ele ousou, ele tinha desejos, ele tinha vontades de conquistar algo mais. E nós precisamos ser assim também. Nós precisamos ser impulsionados a sempre buscar conquistar algo mais em todas as áreas da nossa vida. Não estacione diante de um Deus que está em movimento. Não estacione diante de um Deus que está em movimento. Não tente parar um Deus que é imparável. Não tente limitar o agir de Deus, de um Deus que é ilimitável. Quantas vezes a gente se move na direção de Deus, a gente não pede porque acha que Deus não pode dar. Isso não é impossível, não, certamente já aconteceu com você. Você limitar a sua oração achando que Deus não vai ouvir, não vai atender, que Deus não pode fazer. Jabes, ele não queria apenas que seu passado não o condenasse, mas sim que o seu futuro fosse abundante diante da graça de Deus. Mas para isso ele precisava de uma atitude. E essa precisa ser a nossa atitude diante de Deus. Olhar para Deus e saber que Deus é um Deus imparável. Um Deus que não se limita a nada e nem a ninguém. Dê um glória a Deus aí, meu filho, para eu saber que você está aqui. Sabe por quê? Porque existem pessoas acomodadas com a situação. E pessoas acomodadas e ainda reclamando. Não consigo, nada dá certo para mim, eu não conquisto nada, eu não tenho perspectiva de um futuro, eu sou uma pessoa que nada dá certo. E enquanto você viver na murmuração, a prosperidade do Senhor não alcançará o seu coração. Deixa eu dizer algo para você. Troca a murmuração por oração. Comece a agir na direção certa para a pessoa correta. Eu tenho uma frase, nós temos uma frase que a gente sempre diz às nossas crianças: seja grato pelo que você já tem e Deus te entregará aquilo que você deseja. Mas seja grato por aquilo que você já alcançou. Jabes queria mais terras, mais influência e oportunidade para ser uma bênção em Deus. Deus vai te entregar bênçãos para você ser uma bênção na direção de outra pessoa. Amém? Ouse acreditar que Ele tem prosperidade para a sua direção. Mas ele também ousou acreditar que Deus tem proteção. Não qualquer proteção, mas grande salvação. Ele declarou assim: que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males. Deus é a nossa proteção. No meio de todas as lutas e dificuldades, Deus protege quem o ama. Deus cuida das nossas vidas. Deus zela pela nossa alma. Aquele que confia em Deus não precisa ter medo. Porque Deus está o tempo todo comigo e com você. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eu vou dizer de novo. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Acredite que Ele pode te livrar de todo mal. Você crê? Fale sinceramente aí. Deus sabe se você crê ou não. Deus sabe. Mas nós precisamos nos mover em ousadia e acreditar que tudo é possível àquele que acredita, irmãos. Tudo é possível. Nós vimos aqui Jabes clamar por proteção. Ele entendeu que não adianta fronteiras alargadas se o Senhor não for com ele. Se ele não tivesse a presença e a mão de Deus guiando os passos dele. Não adianta. Olha, gente, você deve conhecer alguém que tem muita riqueza, que tem tudo, mas não tem Deus, então ele não tem nada. Ele não tem nada. Lembra de Davi? Davi, quando ele pecou lá, quando pegou a mulher do seu amigo, quando ele pecou com Batseba,
Ele estava num profundo arrependimento. E o Salmo 51, o versículo 11, diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Presta atenção, Davi era rico, Davi era um rei influente, mas ele não pediu para Deus não retirar sua riqueza, suas mulheres, sua influência. Antes ele roga: Deus, não tire de mim a sua presença. Um rei rico, poderoso, mas ele entendeu que sem o Senhor nada daquilo valia a pena. Nada. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Nós vivemos correndo atrás das bênçãos quando a palavra declara que elas nos alcançarão. Mas sabe por que a gente vive correndo atrás da bênção? Porque a gente não quer o Deus da bênção, a gente está atrás da bênção. E quando o Senhor entrega a bênção, a gente vai embora, porque o nosso interesse estava na bênção e não no Senhor da bênção. Deixa eu dizer algo para você: buscar satisfazer seus desejos em Deus não te garante aproximação. Você não vai ficar mais perto de Deus buscando. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente não falta um culto. A gente não falta uma vigília. A gente tem grupo de oração, a gente entra. É só comigo? Não conhece ninguém assim, não? Não precisa se entregar, não. Mas é assim ou não é? Quando a gente quer algo, a gente dá todo o nosso melhor. Mas não é para ser assim. Busque ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Busque romper com o coração que se preocupa mais com o que Deus pode dar do que quem Ele é. Um alto preço foi pago. Tudo que Ele podia fazer por mim e por você já foi feito. O que alcança nossas vidas é lucro, é presente, é bênção. Para superarmos as dores, precisamos da presença de Deus. Você e eu não podemos vencer nada se Deus não for comigo e com você. O próprio Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Ouse acreditar que Ele tem proteção para a sua vida. Amém? E por último, Jabes ousou acreditar que Ele tem saúde. Mas não é qualquer saúde, é uma vida com abundância. Jabes, ele pôde orar assim: e livrando-me de dores. Foi muita ousadia de Jabes, não é não? Ele orou: ouse acreditar nas verdades liberadas por Jesus. Jesus em João 10:10 declarou: eu vim para que você tivesse vida e vida abundante. Tem vida abundante para mim, para você. E por que você insiste em viver uma vida medíocre? Uma vida de migalhas, quando Deus, Ele tem o melhor para te oferecer. Uma plenitude por meio da fé em Jesus e não por meio de bens materiais ou sucesso mudando. Não acredite nas mentiras do diabo ao seu respeito. Jabes, ele tinha um nome que lhe causava dor, que lhe causava aflição, talvez distanciamento das pessoas, porque aquele nome podia definir a identidade dele, mas ele rompeu com tudo isso. Jabes não tinha uma vida fácil, mas decidiu se fortalecer buscando no Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que define o seu momento agora, mas o que eu quero te dizer é que você pode mudar toda essa situação buscando no Senhor aquilo que você precisa. Como último pedido em sua oração, Jabes pediu: livrando-me de dores. Sabe por quê? Porque Jabes não queria ser paralisado por aquela dor que o afligia. Porque a dor paralisa. Quantas pessoas estão paralisadas por causa da dor? Jabes entende que seus passos, por mais que sejam prósperos e abundantes, jamais seria uma tarefa fácil.
Existem males e dores na jornada, mesmo que haja prosperidade. Mesmo quando houver um tempo de prosperidade, isso não quer dizer que não vai haver dores, que não vai haver lutas, que não vai haver perseguições, que não vai haver tempestades, mas preste atenção, o Senhor é com você. E a palavra garante que Ele levou sobre si todas as nossas dores. O salmista, ele pode declarar assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Entenda que não vamos encontrar refúgio e fortaleza, muito menos socorro, fora da presença de Deus. Eu fico tão triste quando eu escuto de um crente que diz assim: era melhor quando eu estava no mundo. Oh, minha bênção. Se está difícil com Jesus no barco, imagina sem Jesus nele. O que chega em mim e você, e eu falo isso com muita certeza no meu coração, não é nada comparado àquilo que Ele já bloqueou de chegar em mim e em você, daquilo que Ele já nos livrou, daquilo que Ele tirou do nosso caminho. E o que chega em mim e você é para nos lapidar, é um processo onde nós seremos moldados para provar a Ele o quanto Ele é Deus na minha e na sua vida. Entenda os processos. Imagine o seguinte: Deus é como se você estivesse olhando no espelho. Quanto mais se afasta, menor fica, não é assim? A gente tem um espelho. Quanto mais a gente se afasta do espelho, menor a gente fica, não é? Mas quando a gente se aproxima, o que acontece? A gente vai aumentando, maior vai ficando. É assim com Jesus, é assim com Deus. Busque Ele com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Busque estar cada vez mais perto dEle. Quando estamos perto de Deus, Ele protege a nossa vida e guarda os nossos passos. E nos faz viver abundante, com saúde plena. Você precisa buscar estar cada vez mais perto do Senhor. E você vai ousar acreditar que Ele tem saúde para a minha e para a sua vida. Amém? Eu queria terminar contando uma história para você. Haviam 3 árvores no alto de uma montanha. E essas eram 3 jovens árvores pequenininhas que conversavam entre elas. O que a gente vai ser quando a gente crescer? E cada uma externou o que queria ser quando ficasse grande e frondosa. A primeira disse assim, olhou para o céu estrelado e disse: eu quero ser um baú precioso para guardar os maiores tesouros do mundo. Aí a segunda disse, olhou para o riacho e disse: eu quero ser um navio para transportar reis e rainhas. Aí a terceira olhou para o vale e disse: eu quero crescer aqui, eu quero ficar bem alta, bem frondosa, que quando as pessoas lá de baixo olhar para mim, eles contemplem Deus. E se passaram muitos anos e chegaram 3 lenhadores. E as árvores foram cortadas. E elas ficaram com aquela expectativa de se tornar aquilo que elas desejavam. A primeira se tornou uma manjedoura. Foi cortada, foi feita uma manjedoura e foi coberta de feno. A segunda se tornou um barco de pesca, onde levava pessoas e peixes. E a terceira foi cortada em vigas grossas e foi colocado num depósito. Passaram-se alguns anos. E numa noite de céu muito estrelado, uma jovem mulher colocou o seu recém-nascido dentro daquela manjedoura coberta com feno. E aquela árvore entendeu que dentro dela estava o maior tesouro do mundo. A segunda, passados-se alguns tempos, carregou um homem.
E durante uma grande tempestade, aquele homem dormia. E quando o barco já estava quase afundando, aquele homem acorda e para a tempestade. E aquela árvore entendeu que nela estava o maior rei do céu e da terra. E a terceira, certo dia, suas vigas foram montadas em uma cruz. E nela foi pendurado um homem. E ela se sentiu muito mal por isso. Ela se sentiu horrível e cruel, porque um homem estava sendo crucificado nela. Mas ao terceiro dia, grande alegria naquele lugar aconteceu. E ela pôde entender que, ao olhar para ela, as pessoas iam se lembrar de Deus e do seu Filho, o Salvador do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A história termina com o desejo cumprido na vida de cada árvore. Não como elas imaginaram, mas de uma forma muito maior. Sabe por quê? Porque Deus tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Talvez você esteja esperando da forma que você quer, mas não vai ser da forma que você quer, vai ser da forma que o Senhor planejou para a sua vida. Você passa tempos e tempos esperando algo e Deus já está com tudo preparado, não da maneira que você planejou, mas da maneira que Ele sonhou para você viver, sempre grande e muito mais importante daquilo do que você pensou ou do que você sonhou.